Queridos, o título da nossa meditação de hoje é Inimigos. Que título estranho, né? Inimigos. E eu escrevi uma introdução aqui, que é a forma como eu pensava. Eu sonhava viver uma vida sem inimigos. Achava que, sendo gentil, honesta e correta, conseguiria viver sem fazer inimizades. Porém, com o passar dos anos, percebi que isto é impossível. Pois mesmo que você tenha todas estas boas qualidades, você sempre atrairá inimizades. Mas por que isso? Porque se você fizer o correto, vai irritar quem não faz. O seu bom desempenho ou comportamento irá contrastar e evidenciar quem está no erro. Portanto, quem é amigo de Deus se torna automaticamente inimigo do mundo. E é com essa introdução que eu quero conversar com vocês hoje. Que o cristão não pode ter a ilusão de uma vida sem conflitos. Estamos vendo, nos dias de hoje, as guerras, inimigos, fisicamente, se combatendo um ao outro. E eu trouxe para vocês alguns exemplos de inimizades que a Bíblia fala. Vou começar por Deus. Quem é o inimigo de Deus? Satanás. Satanás, o diabo, o inimigo de toda a humanidade, ele começou a sua inimizade com Deus. E qual foi o motivo? Inveja. Satanás queria ser igual a Deus, queria usurpar a posição de Deus. Então já começa lá nos céus. Lá em cima começa a inimizade. Depois vamos para Abel. Quem foi o inimigo de Abel? Seu próprio irmão Caim. Qual foi o motivo? Ciúmes. Vamos ler lá em Gênesis 4, de 4 a 5 e 8. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, ficou tristinho, aborrecido. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha que ponto os ciúmes de Caim chegou, a ponto de matar o seu irmão. E seu irmão estava fazendo coisas boas, ele não estava sendo um inimigo para Caim. Ele matou só porque seu irmão fez coisas boas e teve uma boa aceitação. Então você vê que mesmo fazendo coisas boas, você pode arrumar inimizades. Vamos lá para Isaac. Isaac, filho de Abraão. Quem eram os seus inimigos? Os filisteus. E quais os motivos dessa inimizade? Inveja. Vamos ler lá em Gênesis 26, do versículo 12 a 14. E semeou Isaque naquela mesma terra dos filisteus, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava.
E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Olha que Isaac foi ficando o bambambam da terra, lá na terra dos filisteus. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Era a mesma terra. Eles, tanto Isaac quanto os filisteus, estavam cultivando aquela mesma terra. Estavam criando animais. Só que Deus abençoou Isaac, mas não abençoou os filisteus. Então tudo que Isaac botava a mão prosperava. E aquilo foi motivo de inveja. E aí aqueles filisteus começaram a combater Isaac. Outro exemplo, Jacó e Esaú. E qual foi o motivo de Esaú ter inimizade com Jacó? Foi por causa do engano de seu irmão, né, que enganou o pai, por causa de mágoa e de rancor. Nós sabemos que Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas. A Bíblia fala que ele foi profano, que ele vendeu a sua primogenitura. Só que Jacó usou de engano para conquistar a bênção do pai, como se ele fosse o primogênito. E quando Esaú descobriu isso, criou um ódio no seu coração. Vamos ler lá em Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, no seu íntimo: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai. Quer dizer, vai acabar o luto. E matarei a Jacó, meu irmão. O ódio dele era tão grande a ponto de querer a morte de seu irmão. Outro exemplo de inimizade. José. Quem eram seus inimigos? Seus próprios irmãos. Qual o motivo? Ciúmes. Vamos lá em Gênesis 37, de 3 a 4. E Israel, que era Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O ciúme de seus irmãos era tão grande que, por mais que José falasse com eles, tentasse entrar em contato, conversar, eles, só de olhar para José, já brigavam com ele. Tudo que ele fizesse, de bom ou de mal, era motivo de discórdia, de confusão. Eles odiavam José, só porque seu pai gostava mais dele. E esse amor de Israel, que é o Jacó, por seu filho na sua velhice, que era como se fosse um neto, né, pela idade. Então aquele ódio era tão grande e o amor de Israel foi expresso através de uma túnica de várias cores. Aquela túnica colorida foi a materialização da diferença que o pai fazia entre os filhos. Ele tinha preferência por José. E aquilo trouxe muito ódio no coração de seus irmãos. Outro exemplo de inimizade foi com Moisés. Quem eram seus inimigos? Os midianitas. E qual foi o motivo dessa confusão toda? Foi a vingança do Senhor. O Senhor usou Moisés e o povo para se vingar dos midianitas. E está escrito lá em Números 31, no versículo 3. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo:
armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem vingança do Senhor contra eles. Deus usou o seu povo para se vingar dos midianitas, que estavam fazendo coisas ruins, que Deus queria uma vingança. Outro exemplo de inimizade: Mardoqueu. Não só Mardoqueu, que era judeu, mas todo o povo judeu. Quem era o inimigo deles? Amã. E qual era o motivo dessa inimizade? Soberba, arrogância. Então vamos ler lá em Esther, no livro de Esther, capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Aqui nessa história, o Amã, ele, em um momento, ele passeou com grande pompa perante o povo e todos tinham que se ajoelhar perante ele. Só que Mardoqueu não se ajoelhou. Aquilo para ele foi muito ofensivo. A partir daquele momento, ele criou um ódio de Mardoqueu. Aquele ódio foi crescendo, 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 a ponto dele ter ódio de todo o povo a qual Mardoqueu pertencia, que eram os judeus. Então, ele armou um plano para que todo o povo morresse. Ele fez ardilosamente com que o rei Assuero decretasse que o povo fosse destruído. Mas Deus interviu através da rainha Esther, e aqui nesse versículo mostra como Deus entregou Amã para ser destruído. O inimigo foi derrotado. Aquele que queria destruir acabou sendo destruído. E assim o povo foi liberto daquela destruição e acabou sendo exaltado. Agora, outro exemplo de inimizade. Davi. Quem era seu inimigo? Saul. Qual era o motivo? Insegurança. Vamos ler lá em 1 Samuel 18, no versículo 29. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Por ocasião desse versículo aqui, dessa descrição, Davi estava vencendo muito, e o povo estava proclamando Davi como um guerreiro superior a Saul. E essa insegurança, esse medo de perder o seu reinado por alguém mais jovem, mais forte, que era mais abençoado por Deus, e também porque Deus já havia proclamado para Saul que ele perderia o reino, que seria colocado outro no seu lugar. E ele estava vendo que era Davi. E aí ele, por insegurança, começou a odiar o seu genro, porque Davi se casou com sua filha, Mical. E aí está aqui descrito: e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E assim foi. Mesmo Davi sendo um grande guerreiro, vencendo para o rei, para que o reinado dele fosse poderoso, mesmo Davi fazendo coisas boas, ele arranjou um inimigo bem feroz. E assim nós temos todos esses exemplos. E tem mais exemplos na Bíblia, que eu vou descrever daqui a pouco. Agora, nós temos 3 grandes inimigos, que é o diabo, o mundo e a nossa carne.
Estes são nossos inimigos. Inimigos fortes. O diabo, com suas artimanhas, está sempre buscando uma brechinha para entrar na vida do cristão, daquele que teme a Deus. O mundo, que o diabo tem dominado, que vai induzindo as pessoas ao erro. Vemos hoje em dia a mídia, novelas, filmes, teatros, todos influenciando os comportamentos. São nossos inimigos. Mas o que é considerado pior é a nossa carne. É quando o inimigo está dentro de nós. São as nossas vontades. Porque a palavra de Deus diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus também diz para a gente fugir das concupiscências dos olhos, da carne, soberba da vida. A gente resistir, fugir, fechar os olhos para isso. Mas e quando o inimigo está dentro de nós? Que já houve essa influência e somos nós, o nosso próprio inimigo. Então vamos ver aqui. Quando o inimigo é você mesmo, aqui eu li essa semana um estudo, aí o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que quando o inimigo é você mesmo, quem são esses inimigos? Paixões, vícios, hábitos, manias, um temperamento descontrolado, palavras e atitudes impensadas. Quando você viu, já foi. Aí já está feita a confusão. Posturas comprometedoras. Todas essas coisas somos nós. É a nossa vontade. É o nosso eu gritando dentro de nós para fazer ao invés de obedecer a Deus. E não podemos enfrentar o inimigo com as nossas próprias forças. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. E ali, lá em Efésios 6, de 10 a 18, eu vou ler para vocês. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, do mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem sim para todos. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estar, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, primeira arma, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, segunda arma, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, terceira arma, evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, outra arma, fé, escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação, outra arma, salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia, palavra revelada de Deus, que você pode usar como uma espada do Espírito Santo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orando, outra arma,
oração. Em qual momento? Em todo o tempo. Com oração e súplica no Espírito. E aqui o Espírito está em letra maiúscula. No Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Deus sabe que nós não somos fortes o suficiente. Por isso, nos enviou este Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, cadê? Súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. No versículo 18 está falando da oração, com súplica no Espírito Santo, vigiando. Precisamos vigiar com toda perseverança e suplicando por todos os santos. Quando a gente ora, não ora só por nós mesmos, ora por todos aqueles que estão passando por lutas. E por mim, aqui até o versículo 18, tá? Vamos orar e suplicar por todos os santos. Daqui, não podemos enfrentar o inimigo com as nossas próprias forças. Precisamos dessa armadura. Precisamos lutar com as armas espirituais dadas por Deus. Só assim nós vamos vencer os nossos inimigos. Que eu citei 3 aqui: diabo, o mundo e a nós mesmos, a nossa carne, o nosso eu. Vamos ler lá em 2 Coríntios 10, no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o inimigo é forte, não podemos subestimar esses inimigos que lutam constantemente contra nós. Por não subestimar, é que nós precisamos estar armados com essas armas que Deus nos dá. Não são armas carnais, são espirituais, porque essa nossa luta não é contra a pessoa. Não é? Deus nos reveste com essas armas e o diabo muitas vezes usa as pessoas. Mas precisamos enxergar que o nosso inimigo está por detrás. Está sussurrando no ouvido de algumas pessoas. Está usando pessoas para nos atingir. Então, vamos estar sempre em oração, porque a oração e a leitura da palavra vai nos fortalecer e vamos estar assim sensíveis para perceber quem é o nosso verdadeiro inimigo. Aí vamos ler lá em Tiago 4, versículo 4, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não adianta. Como eu falei no começo, eu pensava que fazendo as coisas, sendo uma boa pessoa, que só isso seria o suficiente para eu não ter inimigos. Só que eu querendo ser amiguinha de todos, em algum momento, por causa da retidão e de cumprir a palavra de Deus, acabava incomodando. A verdade incomodava quem estava na mentira. Uma atitude correta, um querer fazer um trabalho bem feito, incomodava quem estava fazendo errado. O meu posicionamento de quando eu errava, de pedir perdão e não deixar que usassem mais aquele erro como uma arma, como um artifício para justificar. Olha, ela também errou, mas eu pedindo perdão e mostrando que queria me corrigir, aquilo incomodava. E aí eu ia criando inimigos que eu nem sabia. Então, quem quer ser amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Então, você quer ser amigo de quem?
tem que se posicionar, mesmo que isso traga algumas inimizades. É melhor ser inimigo do mundo do que de Deus. Vamos ler lá em Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando você peca, quando você se deixa levar pela sua carne, pela sua vontade, você se torna inimigo de Deus. Deus falou já descreveu o que nós devemos fazer. E Ele sabe que por nossas forças nós não conseguiremos. Ele já nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar nas nossas limitações. Então Ele já nos deu armas espirituais para nós resistirmos, combatermos. Então não tem desculpa. Se você não quer ser inimigo de Deus, não se deixe levar pela carne. Combata essa sua vontade de errar, essa sua vontade de pecar. E busque a Deus com as armas que Ele já te deu para combater esses inimigos. Agora vamos ver um inimigo diferente. Lá em Salmos 55, versículo de 12 a 13 fala: Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Aqui, o salmista ele está dizendo que ele teve um inimigo que era tão próximo dele, era o seu amigo íntimo, aquele que guiava ele pelo caminho, que era semelhante a ele, que era igual a ele. Eram muito próximos, que de repente se tornou seu inimigo. E aquilo foi uma tristeza muito grande para ele, porque se ele fosse um inimigo declarado, ele teria suportado. Ah, já é o meu inimigo, não, vou ter que enfrentar. Ele se prepararia. Se esse amigo, falso amigo, o odiasse, ele teria percebido e teria se escondido do seu ódio. Mas estava lá, de peito aberto, despreparado, sem as suas armas, sem estar alerta. E de repente, aquele que era seu amigo se tornou seu inimigo. Ele está aqui chorando, está triste, está muito triste, porque aquele que ele julgava ser amigo não era. Se voltou contra ele. Agora, tem o perigo também de você não saber quem é seu inimigo. Lá em Provérbios 27, versículo 6, olha o que diz. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quando aqui está descrevendo, quando você não percebe quem é seu amigo e seu inimigo. Quando um amigo vem e te confronta e fala, olha, você está errado, olha, não faça isso, ou te repreende, briga com você porque você está num caminho que está levando você para se desviar do Senhor, e aí você toma aquele amigo como inimigo. Você fica revoltado porque ele está te repreendendo. E esquece que Deus é amor, mas também é justiça. E aqueles que seguem a Deus, quando vem um amigo errando, precisam corrigir. Mas muitas vezes esse amigo toma aquilo como uma ofensa, pensa que está sendo inimigo e não percebe que aquele amigo é como um pai que dá umas palmadinhas para corrigir o filho do erro, que está querendo mostrar que aquele caminho está errado para se voltar para o caminho certo.
Então tome cuidado para quando alguém te repreende, você não tomar como uma inimizade, e sim como um conforto de Deus se preocupando com você. Já existem inimigos que te beijam, que são falsos. Você olha e pensa que é teu amigo, mas no final está te levando para o caminho errado. Aquelas amizades, aquelas más companhias que vão devagarzinho te desviando do caminho do Senhor, e quando você vê, você está lá perdido, sofrendo graves consequências. Pensou que o seu amigo que estava te repreendendo era inimigo, e pensou que teu inimigo que estava te levando para o mau caminho era seu amigo. Cuidado para não confundir, para não achar que inimigo é amigo e que amigo é inimigo. Leia a palavra de Deus, ore a Deus e peça orientação para o Espírito Santo. Agora vamos ver aqui. Salmos 69, versículo 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Olha quantos inimigos Davi tinha. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Aqui, muitos inimigos estavam rodeando Davi. E eram inimigos sem causa, ele não tinha feito nada para eles. Procuravam destruir injustamente e eram poderosos. Davi foi buscar ajuda em Deus. Muitas vezes você enfrenta inimigos por todos os lados sem perceber, sem fazer nada para que houvesse aquele levante. Então, muitas vezes quando falamos a verdade, quando confrontamos a mentira, inimigos se levantam e começam a guerrear contra os servos de Deus. Nós somos questionados, somos confrontados, somos injustamente ofendidos. Muitas vezes levantam até mentiras a nosso respeito, porque nos posicionamos a favor do que é certo, do que é correto, da verdade absoluta de Deus. Deus e a sua verdade são absolutos. Não tem, mas podia ser assim também, mas podia ser assado. Não, são verdades absolutas. O certo é certo, o errado é errado. E quando você se posiciona dessa forma, acontecem aqui. Se levantam e são mais do que os cabelos da minha cabeça. Você pode ter que enfrentar muitos inimigos, mas não tenha medo, se posicione, porque é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Vamos ler lá em Mateus 10, versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha que tristeza. Quando os inimigos estão dentro de casa, estão no seio da família. Muitas vezes você pode ter que enfrentar inimizades dentro da sua casa ou da sua família por causa do amor de Deus. Quando pessoas não querem servir, elas vão se juntar àquele exército lá que são mais do que os cabelos da nossa cabeça de inimigos. Muitas vezes aqueles parentes e aqueles familiares que estão fazendo o errado vão se revoltar contra aquele que está na luz. Porque a luz revela o que é errado, o que está nas trevas. Quando a luz chega, revela tudo. E muitas vezes os inimigos se levantam dentro de casa
ou dentro da sua parentela. Mas Deus é aquele que já nos revelou. A nossa arma é espiritual. E é com essas armas que precisamos lutar. Mas olha aqui, glória a Deus, Efésios 2, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aqui Paulo está falando aos Efésios que pela cruz Jesus trouxe amizade. Havia uma divisão ali naquela época entre os judeus, que era o povo escolhido por Deus, e os gentios, que eram todos os povos que não eram judeus. E aqui fala que pela cruz Jesus reconciliou esses dois. Tanto os judeus, que era o povo que Deus escolheu para se manifestar na terra, através desse povo veio a salvação, que é Jesus. Através desse povo veio leis para direcionar. Deus primeiro mandou a lei e depois mandou Jesus, que cumpriu toda a lei e resgatou toda a humanidade que já havia nascido, que ainda ia nascer, toda a humanidade para Deus. E agora, pela cruz há essa reconciliação. Todo aquele que vê na cruz o sacrifício perfeito, e como foi falado na Páscoa, veio a vitória de Jesus sobre a morte, e ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Morreu na cruz, pagou o preço, reconciliou ambos, judeus e gentios. E agora em Jesus nós temos salvação. Num Deus vivo. Jesus não é um Deus morto. Jesus ressuscitou. Ele é vivo. Colossenses 1, 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Através do sacrifício de Jesus, todos nós que éramos inimigos por causa das nossas más obras, quando nos arrependemos do pecado e nos voltamos para Deus através de Jesus, somos reconciliados. Nós que éramos inimigos de Deus, somos reconciliados. Nos tornamos amigos de Deus. E lá em 1 Coríntios 15, 26, fala: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a morte também é um inimigo do homem. A morte entrou no mundo através do pecado. Mas Jesus venceu a morte. Ele ressuscitando, ele venceu esse nosso último inimigo. Romanos 12, 20. Agora, vamos ver o que fazer com os nossos inimigos. O que a Bíblia fala a respeito disso? Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Lucas 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então vocês vejam como Deus deseja que nós tratemos os nossos inimigos com bondade. Deus quer que sejamos bons até com aqueles que se levantam contra nós. E existem outras situações. Eu coloquei aqui, o tempo já está acabando, o inimigo de Salomão foi ele mesmo. Um exemplo, Salomão viveu num tempo de paz. O seu pai, Davi, viveu num tempo de guerra. Mas Salomão estava num tempo de paz. Ele não tinha inimigos. Lá em 1 Reis 5,4 fala: porém agora o Senhor, meu Deus, ele mesmo falando, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum ao encontro. Ele mesmo está dizendo que ele não tinha adversários, ele estava em paz. Só que o inimigo de Salomão foi ele mesmo. Está lá em Reis 11:3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele começou a adorar outros deuses. Deuses que essas mulheres foram introduzindo. Lá em 1 Reis 11:14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade o Edomeu. E ele era da descendência do rei em Edom. Seu pai Davi havia matado Edom. 1 Reis 11:23. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrezom, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Então, Salomão, que estava em paz, ele mesmo em paz, sem inimigos, ele teve um inimigo fortíssimo, ele mesmo. Seu coração, as suas más escolhas, foi se casando com várias mulheres por política, para aumentar seu reinado, foi fazendo acordos com ímpios. E as suas mulheres perverteram seu coração. Salomão, ao invés de adorar o Deus Altíssimo, aquele que estava lhe dando sabedoria, um reino próspero e paz, foi e adorou outros deuses. E aí, em castigo, Deus levanta inimigos físicos. Ele levantou 2 inimigos, Hadade e Rezon. Mas mesmo esses inimigos, que guerrearam com ele até o final da vida, o maior deles foi ele mesmo. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Mas, um dia, lá em Apocalipse 20, no versículo 10, vamos lá, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Todos os inimigos que têm se levantado, o principal deles, o diabo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O inimigo de nossas almas, ele sabe que já está derrotado. E por isso, quando a gente pisa na cabeça da serpente, o rabo fica balançando. O diabo, ele está assim. Nesses últimos tempos, ele está desesperado, porque ele sabe que o fim dele está próximo.
Não precisamos ter medo do inimigo. Vamos usar as armas que Deus nos dá. E a promessa de Deus lá em Apocalipse 21, versículo 4. Versículo 4 e 27. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa. Lá no céu não teremos mais inimigos. E todas as dores e sofrimentos que os nossos inimigos infligem a nós no dia de hoje, vai passar. Não terá mais. E lá no versículo 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá nos céus haverá somente amizade, porque o nosso inimigo já terá sido derrotado e já estará lá no lago de fogo e enxofre. Não teremos mais inimigos. Essa é a palavra que Deus, a porção que Deus tem nos dado nos dias de hoje. Vamos usar as armas que Deus nos dá contra os nossos inimigos. E vamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos ser bons para os nossos inimigos. Mesmo que eles façam mal, a nossa obrigação é fazer o bem. Porque a gente só dá aquilo que tem. Não vamos retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem. E vamos fazer porque nós somos filhos do Altíssimo. Precisamos representar o nosso Pai aqui na terra até aquele grande dia onde Jesus virá nos buscar. Nós que estamos nos preparando para esse grande dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento e nos guarde de todo o mal. Amém.